Meus amigos, um tema que tem sido objeto de minhas preocupações nos últimos anos tem sido a utilização da inteligência artificial. Durante esse período, elaboramos inúmeros artigos em que abordamos a inteligência artificial, seus usos, suas aplicações, seus benefícios, mas também seus malefícios. Então, durante muitos anos eu venho pesquisando sobre esse tema. E a última pesquisa que nós realizamos busca apontar as ameaças da inteligência artificial contra a humanidade e como superá-las. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar não apenas artigos abordando essa temática da inteligência artificial, mas também produzimos inúmeros vídeos abordando essa temática, de modo que quem desejar ter acesso a essa produção que já tivemos durante esses anos de pesquisa sobre inteligência artificial, pode acessar a relação desses vídeos que nós produzimos através do nosso canal no YouTube. O que nós pretendemos abordar como tema nessa nossa apresentação é como superar as ameaças da inteligência artificial contra a humanidade. Para isso, para nós realizarmos essa tarefa, nós pesquisamos várias fontes, não só aquilo que nós produzimos em termos de artigos e vídeos, mas também várias outras fontes, de vários outros autores abordando essa mesma temática. O foco da nossa apresentação diz respeito às ameaças da inteligência artificial. Vamos abordar 11 ameaças e vamos apontar para cada uma dessas 11 ameaças as estratégias que seriam recomendáveis para neutralizá-las. Eu gostaria de dizer o seguinte, que este tema da nossa apresentação, o que nós vamos apresentar efetivamente, é um resumo de um texto de 10 páginas que nós produzimos apresentando como tema como superar as ameaças da inteligência artificial contra a humanidade. E o nosso propósito, portanto, é apresentar as ameaças da inteligência artificial, que, como já lhes falei, são 11 ameaças contra a humanidade, e as estratégias necessárias visando sua superação. Antes de tudo, é importante observar que inteligência artificial é uma tecnologia computacional, ou um conjunto de tecnologias, como redes neurais artificiais, algoritmos e sistemas de aprendizado, cujo objetivo é imitar capacidades mentais humanas. Quando se fala em inteligência artificial, nós estamos falando de uma tecnologia que procura imitar capacidades mentais humanas, tais como raciocínio, percepção de ambiente e capacidade de tomada de decisão. A tecnologia da inteligência artificial é desenvolvida com o intuito de que máquinas possam resolver uma série de problemas, abordando desde a grande complexidade de gestões governamentais e da indústria, as tarefas do cotidiano do homem e da mulher modernos, desde as questões mais complexas às mais simples.
Para isso, a inteligência artificial utiliza uma sofisticada tecnologia de aprendizado, permitindo que ela aprenda com um grande conjunto de dados e atue por conta própria. Essa é a diferença entre o velho computador com o qual nós trabalhamos há muitos anos e a inteligência artificial. Porque na prática, quando nós consideramos a inteligência artificial, nós procuramos trabalhar com uma ferramenta que processa grande quantidade de dados e atue por conta própria. Quer dizer, a própria máquina, ela, a partir da análise dos dados que ela processa, ela própria apresenta os resultados que seriam convenientes, que seriam, digamos assim, os mais apropriados, as soluções ótimas do ponto de vista da máquina. Então ela tem a capacidade também de pensar que de uma forma similar à que nós seres humanos somos capazes. Então, como eu disse, a inteligência artificial utiliza uma sofisticada tecnologia de aprendizado, permitindo que ela aprenda com um grande conjunto de dados. Para isso nós temos que alimentar a máquina com um grande conjunto de dados, a fim de que ela processe esses dados e atue por conta própria. O objetivo geral da inteligência artificial é criar máquinas, observe bem, que possam operar com o mesmo nível de capacidade cognitiva dos humanos, ou até superá-lo. E esta é a possibilidade que se aponta que deverá acontecer a partir de 2050, quando a inteligência artificial atingirá um nível considerado de superinteligência artificial, que seria uma superinteligência com a capacidade superior de muitos de nós seres humanos. Então ela utiliza uma tecnologia de aprendizado, permitindo que ela aprenda com um grande conjunto de dados e atue por conta própria. O objetivo geral da inteligência artificial é criar máquinas que possam operar com o mesmo nível de capacidade cognitiva dos humanos, ou até superá-lo. Nos últimos anos, a inteligência artificial emergiu como uma força transformadora em vários setores, revolucionando a forma como as empresas conduzem seus negócios. O conceito, por exemplo, de indústria 4.0 tem muito a ver com a utilização da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia transformadora, com potencial para revolucionar diversos setores, mas também apresenta riscos significativos nos âmbitos político, econômico e social. E é isso que nós vamos abordar. O uso da inteligência artificial traz ganhos relevantes para a sociedade. Nós produzimos vários artigos, vários vídeos apontando os benefícios que a inteligência artificial proporciona, mas também os riscos. Nós também abordamos e apresentamos os vários riscos que estão relacionados com o uso da inteligência artificial. Então, como eu disse, o uso da inteligência artificial traz ganhos relevantes para a sociedade, mas também envolve riscos políticos, econômicos e sociais que precisam ser cuidadosamente administrados. E é isso que nós vamos apontar como fazer. É provável que os cérebros artificiais, operados com base na inteligência artificial, superarão a inteligência dos cérebros humanos em 2050, com o advento da superinteligência artificial, conforme já lhes falei. Quando então esta nova superinteligência pode se tornar muito poderosa. O destino da humanidade se tornaria, portanto, dependente das ações dessas máquinas superinteligentes.
mesmo que a superinteligência artificial produza benefícios para a humanidade, há o risco de que ela seja mais utilizada no contexto atual para o mal e não para o bem da humanidade. Os principais riscos e problemas relacionados com o uso da inteligência artificial são basicamente 11. Primeiro, ameaças existenciais da humanidade, com a perda de controle humano sobre sistemas avançados operados com inteligência artificial. Quer dizer, com o uso da inteligência artificial, a ameaça que se coloca é existencial para a humanidade, que perderia o controle dos sistemas avançados que a própria humanidade criou e que são operados com a inteligência artificial. Segundo, a segunda ameaça é representada pela militarização da inteligência artificial e o desencadeamento de guerras autônomas. Quer dizer, o uso da inteligência artificial no campo militar pode desencadear a possibilidade de que as próprias máquinas tomem decisões por conta própria e que guerras autônomas, independentemente da nossa vontade, possam acontecer. Terceira ameaça é o desemprego estrutural em massa, com a robotização, com a inteligência artificial das atividades econômicas. E esse desemprego estrutural em massa não vai atingir só o trabalhador braçal, não. Vai atingir também os trabalhadores intelectuais. Haja vista que muitas dessas máquinas poderão substituir com vantagem muitos daqueles trabalhadores intelectuais, não apenas o trabalhador braçal, mas também os trabalhadores intelectuais. Então, esse seria a terceira ameaça. A quarta ameaça é a ameaça à democracia, com a manipulação cognitiva com inteligência artificial das atividades econômicas. Ou melhor, desculpe, ameaça à democracia com a manipulação cognitiva e controle social da população com inteligência artificial. Então, aí nesse caso, são os próprios seres humanos que poderiam utilizar essas máquinas, manipular a população com o uso delas e, a partir dessa utilização, ameaçar o próprio sistema democrático. Quer dizer, na prática, sistemas autoritários e ditaduras poderão nascer apoiado pela inteligência artificial. A quinta ameaça é representada pela vigilância total com o uso da inteligência artificial e fim da privacidade da população. Ou seja, vigilância total da população com o uso da inteligência artificial e fim de sua privacidade. Esta é uma possibilidade que já existe, é um fato que já existe e que tende a crescer cada vez mais. Quer dizer, na medida que o tempo passa, nós estamos cada vez mais, nossa privacidade está sendo cada vez mais comprometida. A sexta ameaça é representada pela dependência excessiva da inteligência artificial pela população. Quer dizer, nós vamos ficar extremamente dependentes da inteligência artificial. E isso vai trazer várias consequências negativas do ponto de vista do próprio desenvolvimento, da personalidade das pessoas. A sétima ameaça é representada pela concentração de poder tecnológico por poucas empresas detentoras de inteligência artificial. Por exemplo, são as empresas de tecnologia. Muitas delas operam já redes sociais e que, a partir essas redes sociais, manipulam a população, fazem com que a população passe a pensar como eles gostariam que a população pensasse. Haveria, digamos assim, uma imposição de pensamentos políticos e ideológicos sobre a população com o uso da inteligência artificial. Então, esta é
uma ameaça concreta, concentração de poder tecnológico por poucas empresas detentoras de inteligência artificial, que já existe, já está acontecendo. A oitava ameaça é representada pela exclusão digital da população de acesso à inteligência artificial. Há uma tendência, quer dizer, na medida que a inteligência artificial seja cada vez mais utilizada em toda a sociedade, muita gente vai ficar à margem de sua participação nesse processo. E haverá, portanto, uma exclusão digital da população, sobretudo das populações mais pobres e que não têm acesso à tecnologia. A nona ameaça é representada pelo comprometimento da segurança digital com o uso da inteligência artificial. Um dos grandes problemas que vão surgir é exatamente esse. É que, por maior que seja a segurança estabelecida para defender o sistema da ação de hackers, e esta segurança poderá ser comprometida na medida em que a inteligência artificial utiliza vários caminhos através dos quais essa segurança não é capaz de impedir que as ações malignas promovidas por quem quer que seja impedida de ser implementada. Então haveria um comprometimento da segurança digital com o uso da inteligência artificial. A 10ª ameaça é representada pelo risco de instabilidade financeira global com o uso da inteligência artificial. Nós já tivemos uma experiência que tem muito a ver com o uso da inteligência artificial. Foi a crise de 2008, quando os sistemas financeiros, todos eles apoiados por algoritmos, ou seja, no uso da inteligência artificial, tomavam decisões. E essas decisões que foram tomadas em 2008 levaram o sistema financeiro global quase que a derrocada total, que só não aconteceu graças à intervenção dos governos que impediram, por exemplo, a falência de grande parte dos bancos, inclusive grandes bancos. Então, há o risco de instabilidade financeira global com o uso da inteligência artificial, simplesmente porque, na prática, quem decide sobre os rumos do setor, dos investimentos, das aplicações financeiras, são os algoritmos. Quer dizer, a participação humana é bastante limitada e diminui cada vez mais que o tempo passa. E, finalmente, a 11ª ameaça contra a humanidade é representada pela ausência de governança global para neutralizar os riscos do uso da inteligência artificial. Quer dizer, o fato de não existir, por exemplo, uma estrutura de governança mundial que administre todo esse uso e aplicações da inteligência artificial fará com que essas ameaças, todas elas, se nós listamos anteriormente, essas 10 ameaças, aconteçam e sem que tenhamos capacidade de neutralizá-las. Então isso significa dizer que se nós queremos impedir a derrocada da humanidade diante da ameaça representada pela inteligência artificial, é necessário que haja uma governança global que, coordenando as ações de todos os países do mundo, seja capaz de neutralizar essas ameaças. Bem, os principais riscos e problemas relacionados com o uso da inteligência artificial, nós já falamos, são 11. Os principais riscos e problemas relacionados com o uso da inteligência artificial e as estratégias necessárias para superá-las, nós vamos apresentar agora. Com relação à primeira ameaça, ameaças existenciais da humanidade com a perda de controle humano sobre sistemas avançados. Nosso entendimento é que, para neutralizar essas ameaças existenciais,
com a perda de controle humano sobre sistemas avançados operados com IA, o Instituto de Inteligência Artificial, é preciso que os governos adotem limites técnicos à autonomia desse sistema de IA, de inteligência artificial. Quer dizer, é preciso que os governos adotem limites técnicos à autonomia desse sistema de inteligência artificial. Que os governos estabeleçam um mecanismo de controle e supervisão humana contínua sobre sistemas avançados. É fundamental que esses mecanismos de controle e supervisão humana existam. É preciso que os governos façam auditorias obrigatórias e exijam certificação de segurança das empresas de tecnologia. Quer dizer, é necessário que as empresas de tecnologia apresentem um certificado de segurança da operação desses sistemas avançados, bem como os governos estabeleçam a proibição internacional de inteligências artificiais totalmente autônomas. Quer dizer, é importante que globalmente haja uma decisão, sobretudo ao nível da Organização das Nações Unidas, de que haja proibição internacional de que as inteligências artificiais operem de forma autônoma em áreas sensíveis, sobretudo em áreas sensíveis para a humanidade. É preciso também que existam padrões internacionais de segurança que possam ser avaliados continuamente. Então é importante que se estabeleça uma norma global com relação à segurança desses sistemas de inteligência artificial, a fim de impedir que saia do controle humano. Segunda ameaça diz respeito à militarização da inteligência artificial e o desencadeamento de guerras autônomas. Bem, para neutralizar a militarização da inteligência artificial, significa o que é militarização da inteligência artificial? Que o uso da inteligência artificial do ponto de vista da ação militar, que os equipamentos militares, por exemplo, operem com o uso da inteligência artificial. Ou seja, que esses equipamentos possam atuar de forma autônoma, independentemente da vontade dos militares, seres humanos. Então, a militarização da inteligência artificial significa isso. A utilização da inteligência artificial em aeronaves, em tanques, em canhões, em suma, os equipamentos utilizados nas guerras passariam a operar autonomamente. E essa militarização da inteligência artificial, nesses termos, desencadearia guerras autônomas, ou seja, guerras que passariam a existir independentemente do controle humano. Então, para neutralizar a militarização da inteligência artificial e evitar o desencadeamento de guerras autônomas, isto é, sem intervenção humana, é preciso que haja a celebração de tratados internacionais banindo armas letais autônomas. É importante que, por exemplo, não se produza armas autônomas, ou seja, que utilize inteligência artificial nos armamentos. É preciso que haja tratados internacionais banindo essas armas letais autônomas e que haja a exigência de haver humano no comando das ações militares, para qualquer uso militar da inteligência artificial e transparência em inspeções internacionais sobre o estoque existente de armas autônomas operadas por inteligência artificial. Então essas são as medidas que precisariam ser adotadas para que a militarização da inteligência artificial e o desencadeamento de guerras autônomas não aconteça. Terceira grande ameaça é o desemprego estrutural em massa. Para evitar o desemprego em massa, é preciso que os governos proporcionem a renda básica universal ou renda mínima garantida para toda a população,
é importante destacar com relação por que é que o desemprego será em massa e também vai atingir não só trabalhadores manuais, mas também trabalhadores intelectuais que poderão ser atingidos por conta da utilização da inteligência artificial. Um aspecto que é importante destacar, para exemplificar, é que, por exemplo, na área da engenharia, poder-se-á efetuar cálculos os mais complexos possíveis com o uso da inteligência artificial. E isso, portanto, poderia afetar profissionais da engenharia que se dedicam a esse tipo de atividades. Haja vista que o uso da inteligência artificial praticamente tornaria, digamos, desnecessária a participação de um profissional humano. Com a vantagem de que, com o uso da inteligência artificial, os cálculos seriam muito mais rápidos e certamente mais precisos se for apenas com o uso com uma participação do ser humano. Então, o desemprego estrutural em massa, com a robotização, com a inteligência artificial das atividades econômicas, quer dizer, para evitar que esse desemprego aconteça, é preciso que os governos proporcionem a renda básica universal, a renda mínima garantida para toda a população. Isso não seria apenas para a baixa renda, mas para toda a população que for atingida pelo desemprego estrutural imposto pela robotização das atividades econômicas com inteligência artificial. Então, para reduzir o desemprego, é preciso que os governos proporcionem renda básica, universal, renda mínima garantida para toda a população. Reduzam o tempo destinado à jornada de trabalho. Inclusive, esse é um dos temas que estavam sendo discutidos aqui no Brasil, ou vão ser discutidos, que é a relação 6x1. A substituição de 6x1 por 5x2, por exemplo. 5 dias de trabalho e 2 de folga. Quer dizer, na medida que se automatiza os processos de trabalho, se usa inteligência artificial em larga escala, isso faria com que a redução do tempo de trabalho destinado à jornada de trabalho pudesse ser reduzida. E sem perda de renda para as pessoas que passariam a trabalhar por menos tempo. Outra medida para evitar o desemprego em massa é estabelecer programas massivos de requalificação profissional e tributem os ganhos extraordinários de empresas de tecnologia gerados pela automação, a fim de financiar a renda mínima garantida para toda a população. Quer dizer, além da renda mínima universal, a renda básica universal, ou renda mínima, a redução do tempo destinado à jornada de trabalho. Teria que haver programas massivos de requalificação profissional, a fim de que esses profissionais se adequem à nova sistemática de trabalho, e também que haja tributos sobre os ganhos extraordinários de empresas de tecnologia gerados pela automação, a fim de que essa tributação possibilite financiar a renda mínima garantida para toda a população. Os governos devem incentivar a adoção de modelos de produção híbridos. Quer dizer, esse também é uma outra iniciativa que tem que haver. Quer dizer, o que é que significa um sistema, modelo de produção híbrida? Seria participação de humanos mais inteligência artificial. Ou seja, máquinas operadas por inteligência artificial. Em vez do modelo que prevê a substituição completa dos seres humanos. Então, um procedimento seria tentar uma solução em que possibilite o trabalho homem e máquina associados,
em vez de simplesmente substituição completa dos seres humanos. Outro aspecto, outra política que deveria ser adotada seria políticas tributárias justas sobre grandes empresas de tecnologia para financiar programas sociais e de inovação. É preciso também que esses recursos sejam investidos na inovação. Também os governos deveriam incentivar, ou melhor, os governos deveriam investir em educação e treinamento para preparar trabalhadores para a economia da inteligência artificial, que é uma nova economia que se surge a partir daí. Os governos deveriam também expandir programas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática para preparar a força de trabalho para empregos na economia da inteligência artificial, que ela demanda conhecimento científico, tecnológico, conhecimento de engenharia e de matemática, para poder trabalhar junto com essas máquinas inteligentes. E isso com o objetivo de preparar a força de trabalho para empregos na economia da inteligência artificial. Os governos deveriam investir em educação contínua e capacitação em áreas complementares à inteligência artificial, preparando trabalhadores para novas funções. Quer dizer, então é importante que aquelas áreas em que a inteligência artificial não esteja presente, como por exemplo, em muitas áreas ligadas à atividade artística e cultural, muitas dessas áreas poderão contar com a contribuição da inteligência artificial, mas é uma área menos afetada pela inteligência artificial. Então é importante que os governos preparem trabalhadores para novas funções e fortalecer sistemas de proteção social para apoiar trabalhadores em transição com o desenvolvimento de programas de renda mínima básica para populações incapazes de serem absorvidas pelo sistema produtivo. Então essas são, meus amigos, a nossa sugestão de estratégias para lidar com o desemprego estrutural em massa, com a robotização, com a inteligência artificial das atividades econômicas. A quarta ameaça diz respeito à ameaça à democracia, com a manipulação cognitiva e controle social da população com a inteligência artificial. Todos nós sabemos que isso já vem sendo utilizado há muitos anos. Quer dizer, nas redes sociais se constrói versões, inclusive as chamadas fake news, para condicionar o comportamento do eleitor numa determinada direção. E com a inteligência artificial essa situação se agrava ainda mais. Porque, por exemplo, com a inteligência artificial será possível produzir um vídeo em que aparece a imagem de um determinado personagem que esteja falando com a própria voz dela, mas emitindo uma opinião que não tem nada nada compatível com aquela posição defendida por aquela pessoa. Então, colocando em xeque, entendeu, a visão daquele personagem que esteja sendo colocado em xeque pelos chamados deepfakes, quer dizer, a utilização de imagens de pessoas, personalidades políticos, falando com a sua própria voz, mas emitindo visões, posicionamentos degradantes, quer dizer, é uma forma de destruir a imagem daquele personagem, utilizando o que se chama deepfakes. Então, para neutralizar as ameaças à democracia com a manipulação cognitiva e o controle social da população com a inteligência artificial, é preciso que os governos criem agências públicas de verificação para exercer o controle do conteúdo gerado pela mídia e redes sociais. É preciso que haja agências públicas de verificação para exercer o controle do conteúdo gerado pela mídia e redes sociais. Proporcionem educação da população no sentido de se protegerem de manipulação pela mídia e redes sociais. Desde a escola estabeleçam exigência que plataformas operem redes sociais, que essas plataformas que operem redes sociais sejam obrigadas
a divulgar o funcionamento básico de seus algoritmos. É importante que isso seja esclarecido. Então, por exemplo, criar agências públicas de verificação para exercer o controle de conteúdo gerado pela mídia e redes sociais. Isso é muito importante. E isso pode ser feito, inclusive, utilizando a inteligência artificial. E através da inteligência artificial, rapidamente se pode identificar a utilização, a manipulação cognitiva por parte das redes sociais, visando condicionar o pensamento do eleitor numa determinada direção. A outra é a educação da população, no sentido de que elas se protejam da manipulação pela mídia e redes sociais. É importante que haja um trabalho educativo da população, mostrando de que forma, digamos, os inimigos da democracia podem trabalhar no sentido de fazer a cabeça delas contra a própria democracia. Outra é estabelecer a exigência de que as plataformas que operam as redes sociais divulguem os seus algoritmos, como eles funcionam. É preciso que os governos exijam maior transparência algorítmica e que esse sistema de inteligência artificial expliquem suas decisões de forma compreensível. Exijam a implementação de protocolos abrangentes de teste antes da implantação desse sistema de inteligência artificial. Quer dizer, é preciso que, portanto, que os governos exijam maior transparência algorítmica e que os sistemas de inteligência artificial expliquem suas decisões de forma compreensível, exijam a implementação de protocolos abrangentes de teste antes da implantação do sistema de inteligência artificial. Estabeleçam mecanismos para prevenir usos maliciosos de tecnologia de inteligência artificial. Então, é preciso que os governos estabeleçam esses mecanismos para prevenir usos maliciosos de tecnologia da inteligência artificial. Pode-se utilizar a própria inteligência artificial para prevenir usos maliciosos da tecnologia da inteligência artificial que sejam utilizados por vários personalidades, sobretudo no campo político. É necessário que os governos mantenham um sistema de supervisão para detectar e corrigir problemas emergentes. E tem que ser uma correção imediata de problemas emergentes que surjam. É necessário que os governos proporcionem educação midiática ampla para a população. É preciso que haja uma educação ampla da população, no sentido de prepará-los para identificar fake news, deepfakes, que é a utilização de imagens de pessoas, como se elas falassem sobre determinados temas e comprometedoras para ela própria, esses personagens, e manipulação gerada por inteligência artificial. Quer dizer, então é necessário que haja uma educação, que o governo proporcione educação midiática ampla para a população, visando prepará-los para identificar fake news, deepfakes e manipulação gerada por inteligência artificial. É necessário que os governos impeçam deepfakes nas campanhas políticas. E é necessário que os governos utilizem ferramentas de detecção da desinformação e fortaleçam as defesas contra ataques digitais potencializados por inteligência artificial. Então, é necessário que haja, digamos, um amplo sistema de defesa que impeça que os inimigos da democracia atuem e consigam atingir seus objetivos. A quinta ameaça contra a humanidade diz respeito à vigilância total com o uso da inteligência artificial, a vigilância total da população com o uso da inteligência artificial e o fim da privacidade da população. Para fazer frente à ameaça da vigilância total da população por governos, organizações políticas e corporações com o uso da inteligência artificial e de fim da privacidade da população, é preciso instituir leis rígidas de proteção de dados e que impeçam essa vigilância em massa sem ordem judicial. Quer dizer, se tiver que haver alguma vigilância,
tem que haver uma ordem judicial. Então é importante impedir que essa vigilância aconteça sem ordem judicial. É preciso criar leis que limitem o uso abusivo da inteligência artificial em vigilância contra a população, propaganda política e em manipulação da opinião pública. É preciso também estabelecer políticas de responsabilidade legal para danos causados por sistemas de inteligência artificial e proteger dados pessoais aplicando leis rígidas de privacidade, como a LGPD no Brasil, a Lei de Garantia de Proteção de Dados no Brasil, para limitar a coleta e uso indevido de informações. Então, é necessário, portanto, para lidar com essa ameaça, que sejam adotadas essas medidas. A sexta ameaça diz respeito à dependência excessiva da inteligência artificial pela população. Para superar essa dependência excessiva da inteligência artificial pela população, os governos precisam adotar medidas capazes de projetar sistemas que complementem e não substituam a cognição humana. Os governos precisam promover programas educacionais focados em pensamento crítico e habilidades humanas. E os governos precisam incentivar a inteligência combinada, homem-máquina. Então, para superar essa dependência, os governos precisam adotar 3 medidas capazes de projetar sistemas que complementem e não substituam a cognição humana, promover programas educacionais focados em pensamento crítico e habilidades humanas, e incentivar a inteligência combinada homem-máquina. Já que, por exemplo, a máquina inteligente vai trabalhar com seres humanos, é importante que se estabeleça de que forma essa relação homem-máquina deve se estabelecer. Além disso, os governos precisam instruir as pessoas no sentido de, veja bem, a instrução que deveria existir, estabelecer limites de uso diário de dispositivos digitais. Quer dizer, a ideia é o governo instruir as pessoas no sentido de estabelecer limites de uso diário dos dispositivos digitais, para não ficar praticamente 100% do tempo concentrado no uso desses dispositivos. Segundo, instruir as pessoas no sentido de desconectarem completamente dos dispositivos digitais e se concentrarem regularmente em atividades que promovam relaxamento ou aprendizado. Quer dizer, tentar orientar essas pessoas no sentido de fazer com que suas atividades sejam voltadas para o relaxamento ou o aprendizado. Terceiro, os governos precisam incentivar, instruir, as pessoas no sentido de substituírem o uso de dispositivos digitais por atividades físicas, como uma das inúmeras maneiras mais eficazes de reduzir o uso excessivo da tecnologia. De substituir o uso desses dispositivos, o tempo de uso desses dispositivos, por atividades físicas. A quarta instrução que o governo deveria proporcionar seria o de reforçar interações sociais presenciais em locais onde o uso de dispositivos digitais seja desnecessário. A quinta instrução do governo deveria ser o de orientar as pessoas no sentido de identificar as causas de suas dependências dos dispositivos digitais de tecnologia para eliminá-las. A sexta instrução do governo deveria ser no sentido de instruir as pessoas para criar uma rotina estruturada para trabalho, estudo, lazer e descanso, visando combater a dependência dos dispositivos digitais. A sétima é os governos instruírem as pessoas no sentido de desativarem notificações desnecessárias nos dispositivos digitais, configurando seus aplicativos para enviar notificações apenas para mensagens
importantes ou compromissos essenciais. A oitava instrução do governo deveria ser o de instruir as pessoas no sentido de buscarem ajuda profissional, se necessário, de psicólogos e terapeutas especializados em dependências, para oferecer estratégias específicas para lidar com o problema. E, finalmente, a nona instrução que o governo deveria proporcionar às pessoas é no sentido de instruí-las para usarem a tecnologia de forma consciente, para equilibrar a vida digital com outras áreas importantes, definindo objetivos claros para cada sessão de uso, como responder e-mails ou pesquisar informações específicas, evitando distrações. Em outras palavras, o que os governos deveriam implementar são ações no sentido de explicar para as pessoas como elas deveriam utilizar de forma inteligente, em benefício delas próprias, os dispositivos digitais, a fim de que esta dependência excessiva que existe hoje, praticamente em todos os locais da sala de aula, meios de transportes, na rua, as pessoas estão sempre com seus dispositivos digitais, os celulares, sendo utilizados e fazendo com que essas pessoas passem grande parte do seu tempo presos a essa dependência. É importante que haja um processo educativo dos governos no sentido de mostrar para as pessoas a forma mais inteligente possível de uso desses dispositivos digitais. A sétima ameaça diz respeito à concentração de poder tecnológico por poucas empresas de inteligência artificial. Para superar o problema da concentração de poder tecnológico por poucas empresas detentoras de inteligência artificial, é preciso que os governos adotem políticas antitrust globais e incentivem a concorrência aberta em tecnologia de inteligência artificial. É importante quebrar esse monopólio que praticamente existe nessa área. Que os governos incentivem a adoção de modelos abertos e públicos e o desenvolvimento de inteligências artificiais estatais. É importante que haja o desenvolvimento de inteligências artificiais estatais e comunitárias como contrapartida às inteligências artificiais privadas. Promovam transferência de tecnologia, é importante que haja transferência de tecnologia, e criem estruturas de governança que garantam acesso equitativo, ou seja, que a tecnologia da inteligência artificial não seja utilizada por um pequeno número de empresas e pessoas no mundo. É preciso criar mecanismos de controle para evitar a manipulação do mercado e crises sistêmicas causadas por algoritmos, com a constituição de autoridades nacionais e internacionais para monitorar o desenvolvimento e implantação de inteligência artificial. É preciso que haja existam essas autoridades nacionais e internacionais para monitorar o desenvolvimento e implantação da inteligência artificial. Facilitar os diálogos globais através de organizações como a ONU, para estabelecer padrões e práticas que garantam que a inteligência artificial beneficie a humanidade como um todo. É preciso que se desenvolvam normas internacionais harmonizadas para a inteligência artificial através de organizações como ISO, OSD e ONU, criar fóruns para intercâmbio de conhecimentos e experiências entre países sobre inteligência artificial, estabelecer acordos para regular a exportação de tecnologias da inteligência artificial sensíveis e garantir que a inteligência artificial seja usada em conformidade com os direitos humanos e a Constituição de cada país. Então, essa sétima ameaça, concentração do poder tecnológico por poucas empresas, são basicamente essas que há pouco eu citei e que precisam ser adotadas em escala nacional e global,
no sentido de combater o monopólio exercido por essas empresas. Então, para que isso aconteça, é necessário que hajam organizações que desenvolvam inteligência artificial estatais e comunitárias, para contrabalançar o poder tecnológico de poucas empresas que dominam o setor. A oitava ameaça representada contra a humanidade pela inteligência artificial diz respeito à exclusão digital da população de acesso à inteligência artificial. Isso vai acontecer inevitavelmente com muita gente, começando pelas pessoas idosas não conectadas com essa tecnologia, como também para as pessoas de baixa renda ou as pessoas menos qualificadas, de tal maneira que a inteligência artificial passa a ser, digamos assim, utilizada fundamentalmente por uma minoria de pessoas situadas nas classes sociais mais de renda mais alta, vamos dizer assim, e cujas oportunidades de desenvolvimento são mais evidentes do que aqueles que estão na base social da sociedade. Então, para operar o problema da exclusão digital da população de acesso à inteligência artificial, é preciso que os governos promovam o acesso universal da população à conectividade. Ou seja, é preciso que todos sejam criadas oportunidades para que todos tenham acesso à conectividade com programas públicos de alfabetização digital, adotem políticas de inclusão digital e de concessão de subsídios para acesso da população a tecnologias essenciais, incentiva a criação de centros comunitários de tecnologia, promovam programas educacionais para ajudar o público a entender e interagir com tecnologias de inteligência artificial, desenvolvam programas de alfabetização midiática e digital para capacitar as pessoas a criticamente avaliar informações e interagir com tecnologia de inteligência artificial e é necessário que os governos combatam a discriminação algorítmica, implementando auditorias independentes em sistemas de inteligência artificial para detectar e corrigir vieses. Então, essas são as estratégias necessárias para impedir a exclusão digital da população de acesso à inteligência artificial. A nona ameaça contra a humanidade diz respeito ao comprometimento da segurança digital com o uso da inteligência artificial. Para garantir a segurança total, ou a segurança digital, com o uso de inteligência artificial, a melhor ferramenta para usar contra ameaças cibernéticas de inteligência artificial é a própria inteligência artificial. É usar a própria inteligência artificial para combater esses usos maléficos que eventualmente surjam e que precisam ser combatidos. Isso não significa que as soluções de segurança padrão sejam impotentes para impedir ataques suportados por inteligência artificial, porque elas ainda serão capazes de proteger contra muitos tipos de malware e hackers. Com tantas ameaças ao redor, pode ser difícil para as equipes de segurança acompanhar tudo o que está por aí, investigar cada alerta. A inteligência artificial pode ajudar analisando detalhadamente o comportamento do usuário e o tráfego de rede. Essa é uma das formas de evitar o comprometimento da segurança digital, com o uso da inteligência artificial.
A inteligência artificial pode usar analisando detalhadamente o comportamento do usuário e o tráfego de rede, detectando ameaças potenciais mais rapidamente e filtrando os falsos positivos, que custam tempo valioso às equipes de segurança. A inteligência artificial também pode tornar a detecção de ameaças proativa. A inteligência artificial também pode tornar a detecção de ameaças proativa, caçando cyberataques antes mesmo que eles comecem. Os governos deveriam realizar auditorias de segurança, criptografia avançada e padrões ISO de proteção de dados. Desenvolver programas de segurança cibernética contínuos e testes de penetração de sistemas com inteligência artificial e responsabilizar legalmente criadores de inteligência artificial que negligenciam a segurança digital. Então, meus amigos, para evitar o comprometimento da segurança digital com o uso da inteligência artificial, é necessário que os governos estejam preparados para fazer esse enfrentamento, com o uso também da inteligência artificial, que seria utilizada para detectar ameaças potenciais e filtrar os falsos positivos que custam tempo valioso das equipes de segurança. Essa detecção das ameaças e possibilitará caçar os cyberataques antes mesmo que eles comecem. Então é necessário que haja uma ação preventiva por parte dos governos no sentido de evitar o comprometimento da segurança digital. A 10ª ameaça diz respeito a risco de instabilidade financeira global com o uso de inteligência artificial. Diante do fracasso do neoliberalismo e de sua incapacidade de lidar com a crise global do capitalismo, o keynesianismo, que defende a intervenção do Estado na economia para garantir o pleno emprego, estimular o consumo e superar crises econômicas, que poderá ser a solução desde que ele seja aplicado globalmente. Isto é, ele operaria num planejamento econômico não apenas ao nível nacional, para obter estabilidade econômica e o pleno emprego dos fatores em cada país, mas também ao nível mundial, para eliminar o caos econômico global que predomina atualmente com o neoliberalismo. O que eu queria deixar bem claro é o seguinte, que nas condições atuais, o sistema econômico mundial está totalmente vulnerável a qualquer ataque de hackers e de sistemas maliciosos que possam ser introduzidos no sistema econômico e com isso provocar crises como a de 2008. Isso porque o sistema econômico mundial ele opera de forma descoordenada, sem uma ação articulada entre países globalmente. Quando nós defendemos o keynesianismo, que defende a intervenção do Estado na economia, é diferente do neoliberalismo, que acha que o Estado não deve se envolver na economia. O keynesianismo prevê isso. Então, em cada país deveria ser adotada uma política econômica keynesiana e globalmente também, a fim de que as políticas econômicas em cada país sejam coordenadas globalmente. E com isso evitar que ataques maliciosos com o uso de inteligência artificial possam ter sucesso. O keynesianismo deveria ser adotado, portanto, em cada país e ao nível planetário, visando assegurar a estabilidade econômica e o pleno emprego dos fatores globalmente. Com o keynesianismo global haveria a coordenação de políticas econômicas keynesianas ao nível planetário, que só poderia ser realizada com a existência de um governo mundial. Esta seria a forma de obter a estabilidade da economia mundial para eliminar o caos que caracteriza a globalização neoliberal dominante atualmente em todo o mundo. E, finalmente, a última grande ameaça diz respeito à ausência de governança global para neutralizar os riscos do uso da inteligência artificial.
quando nós abordamos o risco, a ameaça do risco de estabilidade financeira global com o uso de inteligência artificial, nós ressaltamos a necessidade do keynesianismo em cada país e globalmente. E afirmamos também que essa política, o keynesianismo global, só poderia ser aplicável com a existência de um governo mundial, que não existe. É necessário, portanto, criar esse governo mundial. Portanto, a eliminação dos riscos para a humanidade com o uso de IA só será alcançada com a existência de um governo mundial, que atuaria para assegurar a coordenação entre as políticas econômicas adotadas em cada país e globalmente. Para eliminar os riscos, com o uso de inteligência artificial, o governo mundial deveria adotar o processo de planejamento keynesiano da economia que contribui para eliminar a instabilidade e incerteza com as suas turbulências e seus riscos. Para ser eficaz na eliminação dos riscos para a humanidade, com o uso da inteligência artificial, é preciso que exista um governo mundial e que funcione também um Estado de direito globalizado. Há necessidade de um governo democrático mundial que pode ser realizado com a reestruturação da ONU, a transformação da Assembleia Geral da ONU em Parlamento Mundial e a transformação da Corte Internacional de Haia, reestruturada em Suprema Corte Mundial, para fazer com que o sistema internacional funcione em benefício de todas as nações, promova o ordenamento da economia mundial e do meio ambiente global, acabe com as guerras e assegure a paz mundial. O direito internacional só será respeitado e aplicado com efetividade com a existência de sistema internacional que opere com um governo democrático mundial, um parlamento mundial e uma Suprema Corte Mundial. Portanto, meus amigos, a conclusão que podemos extrair de tudo isso que nós apresentamos é o de que a inteligência artificial oferece oportunidades transformadoras, mas também apresenta riscos significativos que exigem atenção imediata e coordenada. É crucial que governos, indústria, academia, sociedade civil trabalhem juntos para desenvolver e implementar políticas de estratégias que maximizam os benefícios da inteligência artificial enquanto evitam seus riscos. A inteligência artificial deve ser desenvolvida de forma ética, respeitando valores humanos e direitos fundamentais. Deve ser inclusiva, reduzindo desigualdades e não ampliando essas desigualdades. Ela deve ser transparente, ou seja, tem que ser explicável e auditável. E deve ser também sustentável, portanto voltada ao bem-estar coletivo. Os riscos políticos, econômicos e sociais da inteligência artificial não podem ser eliminados por completo, porque, como nós lhes apresentamos, nós mostramos a complexidade que é superar essas ameaças. Então, esses riscos políticos, econômicos e sociais da inteligência artificial não podem ser eliminados por completo, mas podem ser reduzidos e controlados com ações coordenadas entre governos, empresas, instituições de pesquisa e a sociedade. Em síntese, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas sem regulação, ética e participação social, ela pode aumentar a concentração de poder, gerar novas formas de exclusão e comprometer valores democráticos com a inteligência artificial, levando a humanidade a dois futuros alternativos. O primeiro futuro alternativo seria o de distopia, com desemprego em massa, vigilância total da população, guerras autônomas, comandadas por máquinas inteligentes, e concentração extrema do poder por poucas empresas, com o fim da democracia. Ou seja, o império da ditadura. O segundo futuro alternativo seria o da utopia possível, com abundância material
proporcionada pela inteligência artificial, redução do tempo de trabalho, avanços no campo médico, da medicina, avanços médicos, sustentabilidade ambiental e libertação do trabalho alienado. O que nós precisamos fazer é evitar que o futuro de número 1, o da distopia, com desemprego em massa, vigilância total da população, guerras autônomas e concentração extrema do poder com fim na democracia. Nós precisamos evitar que esse futuro aconteça. E buscar a construção do futuro de número 2, o da utopia possível, com mudança material, redução do trabalho, avanços médicos, sustentabilidade ambiental e libertação do trabalho alienado. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer a respeito de como superar as ameaças da inteligência artificial contra a humanidade. Para a realização dessa nossa apresentação, nós pesquisamos várias fontes, utilizamos várias fontes de pesquisa para enriquecer nossa apresentação e apresentar essas estratégias que há pouco nós listamos. O que eu gostaria de destacar é que nós pesquisamos cerca de 24 fontes de dados para efeito da nossa apresentação. E quero observar o seguinte, que essa nossa apresentação é um resumo do artigo com o mesmo título, Como Superar as Ameaças da Inteligência Artificial contra a Humanidade, que será publicado no site do academia.edu, no site do SlideShare e também no site do LinkedIn. De modo que quem se interessar na leitura desse artigo de 10 páginas, em que nós detalhamos tudo aquilo que, de forma resumida, nós apresentamos neste vídeo, estão neste artigo. Então, as fontes de referência que nós utilizamos visando nossa apresentação, primeiro foi um trabalho de nossa autoria, uma publicação de nossa autoria, um artigo que foi publicado no site do academia.edu, Inteligência Artificial, seus riscos políticos, econômicos e sociais e como evitá-los. Também utilizamos uma outra publicação de nossa autoria, foi o nosso livro, Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para Toda a Humanidade. É um livro publicado pela editora CRV de Curitiba em 2024. Também utilizamos um artigo de nossa autoria, publicado no LinkedIn, Superinteligência Artificial, seus benefícios e males, e o que fazer para evitar seus maléficos impactos sobre a sociedade. Outra publicação que nós utilizamos como fonte, também de nossa autoria, o título do artigo foi publicado no site do SlideShare. O título é Os Benefícios e os Riscos da Singularidade Tecnológica baseada na Superinteligência Artificial. Analisamos também, levamos em conta também o que está contido no artigo de nossa autoria, publicado no LinkedIn. O título do artigo é Superinteligência Artificial, seus benefícios e males e o que fazer para evitar seus maléficos impactos sobre a sociedade. Consideramos também como fonte um outro artigo de nossa autoria, também publicado no site www.socialismocreativo.com.br. O título é Inteligência Artificial, usos nos sistemas produtivos e impactos sobre o mundo do trabalho. Analisamos também, levamos em conta também o trabalho de nossa autoria, que foi publicado no portal saudenoar.com.br, o trabalho na era da inteligência artificial. Consideramos também como fontes
o artigo de nossa autoria, O Advento da Superinteligência Artificial e Seus Impactos. Isso foi publicado no site portal saudenoar.com.br. Consideramos também um artigo de nossa autoria, O Progresso da Inteligência Artificial e Suas Consequências, que foi publicado no site do linkedin.com. Levamos em conta também um outro artigo de nossa autoria, As Soluções contra o Desemprego Resultante do Avanço Tecnológico. Isso está disponível no site do linkedin.com. Consideramos também um outro artigo de nossa autoria, Como atenuar o desemprego e a pobreza no capitalismo. Isso está disponível no site do LinkedIn. Consideramos também uma outra publicação de nossa autoria, Como funciona a inteligência artificial e seus softwares e algoritmos inteligentes. Isso está disponível no site do linkedin.com. Levamos em conta uma outra publicação do Fórum Setorial da SENAC. O título do artigo é O Impacto da Inteligência Artificial sobre a Sociedade. Isso está disponível no site forumsetorial.senac.br. Analisamos também o artigo produzido por Pós-PUC PR Digital, Conheça 6 riscos da inteligência artificial. Isso está disponível no site posdigital.puc.pr.br. Analisamos também um artigo produzido pela Dimensa, Impactos da Inteligência Artificial na Economia Global. Isso está disponível no site Impactos da Inteligência Artificial na Economia Global.htm. Analisamos também um artigo de Lucas Vilauta, Impactos Estruturais da Inteligência Artificial na Democracia e nos Direitos Humanos. Jornal da USP. Isso está disponível no jornal.usp.br. Analisamos também um artigo de Bernard Marr, Os 15 Maiores Riscos da Inteligência Artificial. Isso está disponível no site forbes.com.br. Analisamos um artigo de Richard Susskind, How to Think About AI, A Guide for the Perplexed. Isso foi produzido pela Oxford University Press em 2025. É o livro de Richard Susskind. Também analisamos um artigo de Elizabeth Renieres e David Caron e Stephen Myers. O título é Perigos relacionados a IA levam à gestão de riscos ao limite. Isso está disponível no site mitsloanreview.com.br. Analisamos também um artigo publicado pelas Nações Unidas, pela ONU. O título é ONU e Cruz Vermelha querem regras urgentes sobre sistemas automáticos de armas. Isso está disponível no site news.un.org. Analisamos também uma publicação de Daniel Susskind, A Automatização do Trabalho e a História da Erosão da Classe Média. Isso está disponível no site www.sindipublicos.com.br. Analisamos o artigo de Sofia Okoto, Por que mais pessoas estão recorrendo a IA para a conexão emocional. Está disponível no site forbes.com.br. Analisamos também um artigo de Bernard Marr, Os 15 Maiores Riscos da Inteligência Artificial. Isso está disponível no site forbes.com.br. E, finalmente, analisamos o último artigo, o que são riscos de segurança em IA. Isso está disponível no site www.trendmicro.com e foi publicado pela Trend. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar a respeito dessa temática, da maior importância para o futuro da humanidade, de modo que espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e sugiro a leitura do artigo que tem o mesmo título e que
detalha bastante todos os aspectos relacionados com as 11 ameaças que pairam contra a humanidade em consequência do uso da inteligência artificial. Fica aqui meu abraço para todos.